Hoje no HookCast nós vamos falar sobre um tema cada vez mais presente nas empresas, a validade jurídica de assinaturas digitais. Para isso, nós recebemos o Dr. Eduardo Marques, advogado, especialista em compliance e governança, para esclarecer dúvidas práticas e jurídicas sobre o assunto. Dr. Eduardo, bem-vindo. Obrigado. Para começarmos, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Obrigado a todos, fico completamente lisonjeado pelo convite. É o primeiro episódio, né, agora? Estou inaugurando aqui na Hook, tá? Pô, meu carinho, muito obrigado mesmo. Sou advogado há 10 anos já, tô aí atuando hoje no meio jurídico. E eu sou Head de Compliance também. Muitas pessoas não sabem quem somos nós, Heads de Compliance. Na verdade, compliance nada mais é o quê? Nós regulamentarmos, fazer com que as organizações apliquem de forma correta as leis e seus regulamentos. Mas antes de nós entrarmos no tema, Pamela, o que é assinatura digital, o que é assinatura eletrônica, se me permite a gente falar sobre a evolução histórica do compliance. Onde nasceu o compliance e por quê? Fica à vontade, o especialista aqui é você. Espaço você aberto. Você também. Compliance, na verdade, ele nasce nos Estados Unidos no ano de 1929, após escândalos, após a crise, quem sabe, da Bolsa de Nova York, em 1929, envolvendo escândalos no mercado financeiro. Então, o compliance ele já é muito antigo. Então, pessoas acham que é atual para nós, mas ele já vem lá do ano, desde 1929. E hoje, o compliance nas assinaturas digitais, assinaturas, negociações, ele está mais presente do que nós imaginamos. Por exemplo, quando hoje eu falo o que é assinatura eletrônica e assinatura digital, qual que é a diferença das duas? A assinatura eletrônica é esse aceite que você dá aí. Quando você vai comprar alguma coisa na internet, você vai lá, termo de aceite. Quando alguém te manda uma declaração, você assina aí com o dedo, pega o seu telefone aqui, faz uma assinaturinha básica. Esses aí são os tipos hoje de assinaturas eletrônicas. As assinaturas digitais, elas já têm um plus, elas já trabalham com certificado digital, com procedimentos de segurança, com procedimentos de verificação, mas depende onde iremos usar, qual tipo de negociação que nós iremos se utilizar desse tipo de assinatura. Entra o compliance para estar fazendo toda a análise. Aí que a Hook entra. A Hook ela já veio preparada e bem robusta, trazendo tanto a assinatura digital simples quanto a assinatura com o ICP Brasil. Então, quando nós lançamos para o mercado o Hook Insight, foi pensando em trazer uma solução com o Plus, algo mais robusto para as empresas de fato terem uma única plataforma que atende às exigências jurídicas. Perfeito. E nós, advogados, hoje, sinceramente, eu não sei quando foi a última vez que eu fiz isso daqui, ó, uma canetinha. É tudo digital. Eu adoro hoje tá fazendo as coisas, os meus clientes também, eles gostam de certa comodidade e à medida que a tecnologia ela avança, nós temos o ônus e o bônus. Pessoas gostam de comodidade e para nós, advogados, é muito bom esse tipo de atuação, porque eu preciso de um documento urgente enviar para um cliente, eu mando no WhatsApp dele, eu mando no e-mail dele, ele vai rapidinho, dá um clique e assina. Tudo perfeito lá, tem a geolocalização, tem o Face ID se for preciso para o documento, tem todo o relatório hoje de criptografia, e isso daí é o que traz bastante segurança. Mais para frente a gente vai entrar aqui na cadeia de custódia digital, a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Spoilers, né? Puto. Legal. Você puxando esse gancho, Eduardo, hoje como que você avalia a maturidade das empresas brasileiras em relação ao uso dessas assinaturas digitais? O nível de maturidade hoje ele é um pouco desigual. Nós falamos hoje o que? Empresas são comandadas por pessoas. E as pessoas hoje, elas são muito conservadoras. São pessoas... É o perfil do meu pai que eu digo, né? Ele gosta do quê? Assinatura física. Eu tenho que ir no cartório assinar. Eu tenho que assinar aqui. Resistência. Apresenta uma resistência por falta de conhecimento. Gente, meu pai... Eu explico para ele, mas não. O negócio dele aqui é papel e caneta e ele gosta de assinar. Mas a gente enfrenta um pouco ainda uma certa resistência pela ausência do conhecimento. À medida que você adquire o conhecimento, você entende o passo a passo que você assinando um documento digital, ele tem eficácia e segurança jurídica, você não vai mais querer ficar fazendo esse tipo de assinatura em contratos físicos, declaração, compra e venda, seja o que for. A ideia é simplificar, né? Utilizar Sim. a tecnologia ao nosso favor. Sim. Já que ela está aí, vamos utilizar. Legal você tocar nesse ponto de resistência, porque aí me surge uma pergunta. Você acredita que essa resistência cultural
ela exista ainda dentro do meio jurídico também, com relação às assinaturas digitais? Cultural sim, jurídico não. O jurídico não. Cultural é que eu falo para você mais o perfil da pessoa conservadora. No jurídico, a gente simplifica os acordos judiciais, por exemplo, né? Nós fazemos lá um acordo e nós mandamos para as partes estarem fazendo assinatura. A gente sobe para a plataforma, faz toda a assinatura, um exemplo que eu estou trazendo aqui, traz toda a segurança jurídica, porque quando a gente manda para o judiciário e depois a gente faz o protocolo digital, através do nosso certificado, o juiz ele vai analisar como foi assinado esse tipo de documento. Deixa eu dar uma olhada. Regras do ICP, plataforma, tem a geolocalização. Então, antes o juiz faz toda a análise do documento antes dele estar homologando, assinando, enfim. Mas eu acredito ainda que os documentos digitais, ele traz uma segurança maior numa cadeia de custódia em preservação de dados em histórico dessa assinatura do início até o fim do que o próprio documento físico, porque hoje no documento físico, como que você prova que não foi você que assinou? Você vai fazer uma perícia grafotécnica. E muitas vezes, gente, perícia, ela erra. Eu já vi perícia grafotécnica dizendo que é inconclusivo. Inconclusivo. Eu não consigo identificar se é a assinatura da pessoa ou não. Mas nos meios digitais, não. Se a gente tiver uma preservação e o histórico dessa assinatura do início até o fim, com a geolocalização, Face ID, como a RUC, ela oferece, não tem problema algum. A gente tem segurança jurídica e validade dessa assinatura. Então vamos chegar aqui a uma conclusão. De fato, no Brasil, a assinatura digital tem validade jurídica? Fiquem tranquilos, tem, gente. Nossos tribunais superiores, a jurisprudência, já se posicionaram. Fica tranquila. Pode estar assinando sua declaração, seu contratinho de compra e venda, o que for, mas cuidado, só a plataforma que você vai se utilizar. Isso daí é muito importante. Pesquisem antes, mas eu já posso estar indicando a RUC pro pessoal, né? Com certeza, então, vamos usar a RUC Insign. Assinem a RUC aqui, ó. Tá bem aqui para vocês aí, que vai dar tudo certo. Eduardo, agora ali voltando ali bem para o jurídico mesmo, em quais fundamentos legais hoje você apoia a validade jurídica? Fundamento legal hoje nós temos na MP 2002-2 de 2001 e nós temos a Lei 14.063 de 2020. Além disso, hoje nós temos no próprio Código Civil e no próprio Código de Processo Civil que já reconhece a assinatura nos documentos, assinatura digital nos documentos. Então a gente tem isso daí, nós temos base jurídica sólida para estar tratando acerca de seja assinatura digital e assinatura eletrônica, tá? Então vamos lá, você puxou esse gancho aí, então agora me tira uma dúvida. Nós temos diversos tipos de assinaturas. Eu vou ter assinatura com biometria, assinatura com o selfie e assinatura com o ICP Brasil. Em quais situações uma assinatura digital simples ela já é o suficiente para que eu tenha embasamento jurídico? Primeira coisa, o compliance ele vai fazer análise do documento. Então, nós analisamos o documento, identificamos qual é esse tipo de documento, qual o tipo de negociação que está ali. É uma compra e venda? É uma simples declaração? É um simples termo? Ele tem um impacto patrimonial muito, muito elevado? Quando nós fazemos esse tipo de identificação, nós conseguimos direcionar qual é o melhor tipo de assinatura que nós iremos utilizar. Se ela vai ser uma assinatura simples, ou uma assinatura eletrônica, que são as assinaturas mais simples, ou se ela vai ser uma assinatura digital que requeira um certificado, que requeira uma criptografia ou uma segurança melhor para esse tipo de negociação. As assinaturas simples, se for um termo, uma declaração, como eu assinei aqui hoje, de direitos de imagem, direito de voz, essas coisas em uma lauda, a gente pode estar fazendo através hoje de uma assinatura eletrônica simples. Então o compliance, primeira coisa, ele vai analisar o impacto, o tipo, o objeto desse contrato para direcionar melhor qual tipo de assinatura que iremos fazer. Perfeito. Hoje o RUC Insign ele vem preparado. Eu tenho desde assinatura simples, assinatura com biometria, assinatura com selfie e eu tenho também o ICP Brasil, que eu acho que é algo que no meio jurídico, de fato, faz sentido ter algo mais robusto. Então, quando eu falo de algo expressivo, eu tenho ali a possibilidade de utilizar também algo como o ICP Brasil. Perfeito, porque quando nós levamos uma situação contratual, inclusive com a assinatura em juízo, os juízes, eles analisam o quê? Eles vão... Primordial, gente, eles vão analisar o quê? Qual tipo de assinatura que foi utilizada para essa negociação? Foi uma assinatura eletrônica simples ou foi uma
assinatura digital com as regras do ICP Brasil. Óbvio, se você depois bater um Google aí e ver jurisprudência acerca de assinaturas digitais, você vai ver um monte de decisões sendo anuladas porque elas não tinham regras e segurança jurídica para determinado tipo de assinatura. Nesse caso, a gente aconselha o quê? Se você um dia for litigar em juízo alguma coisa acerca de assinatura, vá para as assinaturas de acordo com as regras do ICP Brasil. Porque ali, quando for preservada uma cadeia de custódia do histórico, no caso, os logs do início até o fim da transação, você terá mais segurança jurídica para você estar ganhando esse tipo de ação, ou anulando esse tipo de assinatura, ou declarando a veracidade dela. E eu acho legal também que a RUC ela conseguiu diversificar isso dentro da plataforma. Porque o que é discutido, gente, é fato. Tem ICP Brasil? Tem segurança na assinatura? Acabou. É isso que basta hoje para o judiciário. Hoje o certificado ICP Brasil, então eu posso considerar ele como o padrão mais alto de segurança jurídica. Exatamente. Mais utilizado, mais recomendado e mais alto. A gente falou de ICP Brasil, falamos de validação jurídica. Agora vamos puxar um pouquinho ali para o compliance. Em auditorias, disputas judiciais, explica pra gente o que normalmente é analisado para que eu tenha uma validação dessa assinatura digital. Perfeito, perfeita colocação. A gente analisa a primeira coisa, primordial, gente, qual foi o tipo do documento? É um documento societário? Eu estou discutindo ali uma alteração contratual no meu contrato social? Eu estou fazendo uma discussão ali sobre uma compra e venda? É uma declaração? É um contrato de prestação de serviços? Então, a primeira coisa, nós identificamos o tipo do contrato. Segundo, nós identificamos qual foi o tipo de assinatura. Os contratos societários hoje, eles exigem você fazer assinatura através de certificado digital. Alguns outros contratos a gente consegue fazer assinatura simples, mas quando o compliance ele faz toda essa análise para discutir se tem força probatória ou não esse contrato, a gente gosta, para fazer esse tipo de auditoria, pegar toda a cadeia de custódia digital dentro do seu histórico, do início até o final dessa assinatura no caso. Identificação das partes, QIC, que eu acho isso daí bem importante. A gente vê quem são as pessoas que assinaram, a gente faz todo esse levantamento de dados e aí a gente entra no histórico da assinatura. Como foi esse tipo de assinatura? Foi com as regras do ICP Brasil? Onde foi a plataforma que foi assinado? Eu preciso do relatório das assinaturas, tem geolocalização, foi exigido Face ID nessa localização e nesse tipo de assinatura. Geralmente o compliance ele atua nessa base para fazer essa auditoria, para chegar nesse tipo de contrato e ver, não, realmente, a assinatura ela foi válida, ela tem segurança jurídica, porque se de repente essa pessoa vai para o juízo e falar que ela não assinou, eu preciso saber como foi o histórico. Então eu preciso ter essa preservação, essa cadeia de custódia digital acerca das assinaturas. Então podemos concluir que logs, trilha de auditoria, evidências técnicas, elas fazem a diferença na prática. Total diferença, gente. Quando eu falo de assinatura, não é só assinar. Quando você tem um relatório dessa assinatura informando Face ID, localização, geolocalização, tipo de assinatura, isso daí é a espinha dorsal para veracidade ali do documento da sua assinatura. Só para a gente concluir, fechar aqui esse bloco, quais são os erros mais comuns que você vê as empresas adotando quando elas decidem adotar ali uma assinatura digital? Ausência de procedimentos internos e regulatórios. As empresas, particularmente uma opinião pessoal minha, eu acho que elas têm que fazer uma política interna para determinados tipos de contratos, quais tipos de assinaturas que serão utilizadas. Por exemplo, eu adoro usar com as regras do ICP Brasil. Eu nunca tive problema hoje com regras hoje de assinatura através de certificado digital. Mas já atuei para alguns clientes para a gente discutir a veracidade da assinatura eletrônica. Não tinha nenhum tipo de regra ali do ICP. Então, quando a gente tentou buscar o histórico e a cadeia de custódia desse tipo de assinatura, a gente não conseguiu obter êxito, porque a nossa prova era muito falha. Por isso que é extremamente importante, gente. Eu opto pelas regras do ICP Brasil. Ela é a forma mais segura hoje em você estar assinando os documentos. Então fica a dica aí. Isso aí, fica a dica. Ela é ali
Passou por toda a auditoria, ela é validada, ela tem o ICP Brasil, então nós conseguimos garantir a validade jurídica e a cadeia de custódia. Exato, a cadeia de custódia digital, gente, não se esqueçam, tá? Pode ir firme, joga lá no sistema, faz toda a sua assinatura que vai dar tudo certo, isso é importante. Então, logs, trilhas de auditoria, evidência técnica, elas fazem toda a diferença de fato na prática. Sem dúvida, Pamela. Fazendo uma analogia, imagine que eu tô processando alguém em juízo. Tô processando o Rodrigo ali em juízo. E eu entro com um processo contra ele sem nenhum tipo de prova. Eu trabalhava pro Rodrigo. Ok, mas qual é a prova que você tem aqui? Você juntou algum tipo de documento, alguma coisa? Não. Como é que eu vou conseguir ganhar esse tipo de processo se eu não tenho um histórico, eu não tenho nenhum tipo de prova anexada aos autos? Então, essa preservação, fazendo esse exemplo, a preservação da cadeia de custódia digital, ela é importantíssima. Se vocês são notificados e não apresenta esse histórico, aí sim nós teremos um grande problema, não só das partes que estão litigando, mas com a empresa, a plataforma que oferece esse tipo de serviço. Ainda bem que nós tivemos muito cuidado em ter totalmente essa trilha, esses logs, toda essa auditoria bem feita ali antes de fato lançar o Hook Insight ao mercado, né? Então a Hook hoje ela vem muito preparada para que ela consiga ter essas provas. Então não caia nesse erro. Exatamente, é por isso que eu também hoje estou usando a Hook no meu escritório, sem fazer qualquer tipo de... Enfim, eu uso hoje a Hook no meu escritório e também digo para os colegas, porque o sistema ele é completamente... Ele é maravilhoso, é só isso que eu tenho a dizer. Eduardo, qual que é o erro hoje mais comum que você vê as empresas cometendo ao adotar uma solução de assinatura digital sem pesquisar, sem fazer essa consultoria antes? Eu acho que a falta de planejamento das empresas é onde elas pecam. Eu acho ainda que a ausência regulatória, as empresas elas pecam muito porque elas não fazem um trabalho de compliance com prevenção. Porque quando eu lanço um tipo de produto, um tipo de serviço no mercado, eu já tenho que estar analisando os problemas futuros, porque eles acontecerão. Mas vem essa pergunta, quando acontecer esse problema futuro, será que eu consegui ter esse respaldo jurídico? E muitas empresas, elas acham caro ter uma consultoria, e quando nós, Head de Compliance, nós fazemos toda a averiguação dos documentos, fazemos todo esse trabalho, algumas pessoas não gostam muito, porque a gente trabalha com o quê? Impacto de dano. A gente tem que prevenir o dano. Se dá algum tipo de problema futuro, vem a primeira pergunta. Passou pelo Compliance? Passou. O Compliance não sabia disso? Eu, Eduardo, você fala, não, eu não sabia disso, quem é processado sou eu depois, ainda eu perco meu emprego. É aquilo, né? O problema ele vai acontecer, mas já esteja preparado para que você consiga se defender desse problema, que você esteja embasado ali para não abrir um precedente para problemas maiores, né? Sim, por isso que eu bato mais uma vez na tecla, e a galera aí que está assistindo, a gente está batendo muito na tecla em duas frases que eu falo aqui, né? A segurança jurídica e a cadeia de custódia digital. Porque isso é o que vai definir a autenticidade da assinatura. O documento que você está assinando, se der algum tipo de problema, o que vai definir é a cadeia de custódia digital. Como foi assinado isso daí? Qual que é o histórico disso do início até o fim? Então isso daí é um tema de grande relevância e é muito importante caso a gente leve esse tipo de problema para o judiciário. Legal. Falando ali, puxando um gancho, vamos falar um pouquinho, Eduardo, de LGPD. LGPD. Como que a LGPD impacta hoje o uso de assinaturas digitais e a coleta de dados dos signatários? A coleta de dados e muitas vezes dados muito sensíveis. Então hoje a empresa, se ela cometer algum tipo de erro, ela vai ser punida por ausência de procedimentos regulatórios hoje. A LGPD nada mais é o quê? Você faz a coleta dos dados e eu tenho que tratar todos esses dados, inclusive preservar. Se eu não tiver hoje no meu escritório e na minha empresa procedimentos regulatórios, eu posso ser multado de acordo com a LGPD. O que uma empresa ela precisa observar para que ela esteja em conformidade além da assinatura em si? Política de retenção de dados, os contratos com os seus fornecedores, o tratamento e o sigilo desses dados. Se eu tiver completamente alinhado com as normas da LGPD, eu posso estar fazendo essa transação segura. Porque se o cliente ele disser, poxa, mas os meus dados foram vazados, eu tenho base jurídica, eu tenho um relatório para estar sendo apresentado dizendo que os dados não saíram através da nossa plataforma. Eu consigo ter ali a comprovação.
Daqui não foi. Mas independente da validade do documento, Pamela, algumas empresas, elas violam a LGPD. Porque ela não tem esse tipo de segurança. Não são todas as empresas, eu disse algumas. E tudo que a gente está falando, nós não estamos generalizando, tá, pessoal? Mas algumas empresas, elas não conseguem emitir um relatório, um parecer técnico. E no caso de eventual notificação, ser apresentado isso, que elas estão em conformidade com a lei. Então, algumas empresas, elas ainda pecam um pouco na sua política interna de tratamento dos dados. Acho que cai muito naquele vender só por vender, não ter aquela preparação antes de fato colocar um produto no mercado. É a mesma coisa, você fala, Eduardo, eu estou comprando um imóvel, você faz um contrato de compra e venda para mim? Faço. Qual o valor, Pamela? Sei lá, 1 milhão. Tá bom, só me dá os dados aqui, eu já tenho um contrato mais ou menos pronto e acabou. Como assim? Não tirei a certidão do imóvel? Não, a certidão dos vendedores, como é que tá o CPF deles? Se é empresa, como é que tá o CNPJ? Deixa eu fazer uma busca no sistema, deixa eu ver o que eles têm de processo que pode, de repente, futuramente anular essa transação dentro do judiciário. Então, é mais uma questão de cautela mesmo que a gente trabalha. Trabalhar ali com respaldo, né? Sem dúvida alguma. Aí muita gente fala, mas o compliance, tem que ter o compliance. O que você for fazer na tua vida, tem que ter o compliance. É melhor você prevenir do que remediar, como diziam os antigos, né? O meu pai sempre fala, o meu pai é um cara extremamente conservador. Você fazendo tudo certo, vai dar problema. Mas vem a pergunta, quando der o problema, eu estou respaldado? Entendeu? Eu estou preparado para resolver ele tranquilamente. Exatamente. Poxa, deu problema. Ok. Mas nós temos esse respaldo. Como que você enxerga hoje o futuro das assinaturas digitais nos próximos anos? Eu não diria nos próximos anos. Eu já diria atualmente. Só que tem pessoas, mais uma vez, o perfil conservador da pessoa, ela já vem treinada para quê? Assinatura física, reconhecer firma no cartório. Eu preciso no cartório reconhecer firma. Gente, hoje você consegue fazer uma compra e venda. Você não precisa nem mais ir pro cartório, comprar um imóvel, vender um imóvel, essas coisas. Tem até hoje o Enote, que não é o nosso caso aqui, que você consegue estar assinando escritura pública. Mas, se eu tenho já um contrato de compra e venda, eu consigo, dentro da plataforma da RUC, está assinando esse contrato, gerando toda a criptografia e segurança jurídica necessária para esse tipo de transação. Eu acho que as pessoas, pegando o gancho, uma excelente pergunta, elas pecam um pouco pela falta de conhecimento. Ai, mas será que tem validade? Ai, será que eu tenho respaldo? Gente, é muito simples. Quando você estuda o que é assinatura digital, assinatura eletrônica, e você vê literalmente a eficácia e validade jurídica, eu te garanto que tudo que você for fazer, você vai fazer através de assinatura digital. Que conselho hoje que você daria para essas empresas, para essas pessoas que ainda têm esse receio de adotar a assinatura digital no seu dia a dia? O conselho é muito simples. Não é se elas vão adotar, é como que elas irão adotar. E nesse ponto, eu gosto muito da tecnologia. A tecnologia, ela te traz o ônus e o bônus. O ônus é, infelizmente, algumas fraudes que a gente vive quando vaza algum tipo de dados nossos, porque hoje o acesso é muito fácil dos nossos dados. Né? Quer queira que não, nós temos hoje essa exposição de uma maneira fácil. Mas se eu pudesse dar um conselho para essas empresas adotem assinaturas digitais. Quando você tem uma plataforma idônea como a RUC, faça esse tipo de assinatura. Você estará blindado juridicamente, você estará com uma veracidade de toda a documentação e, principal, a RUC ela faz toda a preservação da cadeia de custódia digital do início até o fim. Identificação de partes, signatários. Sei que eu estou um pouco cansativo de falar nisso, mas que as pessoas elas ainda não entendem. Você preservando toda essa cadeia de custódia de início até o fim, você consegue estar fazendo a sua transação de forma segura, e as empresas também, alguns ainda que não sabem, conseguem estar trazendo, regulamentando isso e trazendo a política interna hoje para o seu negócio ou para o seu escritório. Então, vamos assinar com a RUC Insign com segurança e cadeia de custódia, validade jurídica. Se precisar, temos tudo preservado aqui. Eduardo, eu agradeço muito a sua participação aqui no primeiro episódio do nosso RUCcast. E fala aí pra nós, onde as pessoas conseguem acompanhar o seu trabalho e aprender um pouquinho mais sobre esse mundo do compliance. Gente, eu agradeço também, acabei inaugurando aqui o podcast, né, com o maior carinho, recebendo o convite, atendi de prontidão. Geralmente eu posto algumas dicas jurídicas no LinkedIn
E eu também posto um pouco lá no meu Instagram, que é do Marques85, Marques com S no final, 85. Meu Instagram, ele é misto, Pamela, ele não é... muito... Somos seres integrais. Exatamente. Então, profissional e pessoal. Eu posto lá, não sou de postar muita coisa não, mas informação jurídica de grande relevância, inclusive acerca de tecnologia, gente. Porque... Posso ter mais um minutinho? Fique à vontade. Eu digo que a tecnologia, à medida que ela avança, ela vem com ônus e vem com bônus. E hoje, pessoas, advogados, inclusive, que não sabem trabalhar com a tecnologia, elas terão problemas futuros enormes. Porque ainda existe isso da assinatura. Eu quero assinar digital, Gente, você não assina digital porque você não conhece. Quando você conhecer que é muito mais seguro, dependendo da situação, você assinar um documento hoje digital do que um documento físico, você vai começar a pegar esse hábito e tudo que você vai fazer agora é assinatura digital. Coloca no meu e-mail, coloca no meu WhatsApp. E aí você consegue, tá facilitando até a sua vida. Então, tem segurança jurídica, pode assinar tranquilamente. Também indico aqui a Hulk também para vocês estarem... Põe o site aqui da Hulk aqui também para vocês estarem fazendo as assinaturas e vai dar tudo certo. Gente, é só você ter conhecimento. É muito mais fácil a gente criticar o que a gente não sabe do que a gente buscar compreender. Né? Tem pessoas que hoje gostam de fazer assinatura digital e imprimir. Gente, não precisa. Basta você baixar o arquivo em PDF e o relatório da assinatura com a sua criptografia pronto. Você já tem segurança jurídica ali para o seu documento. A natureza agradece e o ESG também. Né? Exatamente, ESG também, gente. Lembrando bem disso daí. Fica aí o conselho, então, para vocês do Dr. Eduardo Marques, que já fez a transição dele para o papel, agora para os meios digitais. Há muito tempo já, gente. Eu assino contrato de compra e venda de imóvel, contrato de prestação de serviço, são a maioria de todos, 90% dos contratos é tudo hoje digital, gente. Eu não sei nem quando eu fiz uma assinatura física a última vez. Então, para você que busca o conhecimento, assista aí o podcast aí. Espero que a gente possa ter levado a informação para as pessoas de forma clara, objetiva e ter sanado as dúvidas aí do pessoal que vai nos assistir. Obrigada, Eduardo. Foi um prazer conversar sobre um tema tão relevante. Eu que agradeço. Obrigado.